Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta com mais um vídeo do canal para trazer uma reflexão para o seu coração. Hoje nós vamos falar da origem cristã. Para nós iniciarmos o assunto e a história de hoje, nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 1. Bom, os historiadores dizem que a carta aos Romanos, no seu capítulo 1, é a fonte histórica mais antiga a respeito da igreja cristã em seu início. Então nós vamos ler o versículo 2 e 3 do capítulo 1, que diz: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Bom, nesse capítulo e nesse versículo, Paulo, ele vai falar a respeito da Escritura Sagrada de Deus e também do Filho de Deus que foi prometido para nós. Para que nós possamos dar o início a tudo que nós precisamos entender hoje, nós vamos voltar um período atrás. Eu quero mostrar para vocês nas Escrituras Sagradas que existe um espaço bíblico que foi deixado em páginas brancas. Então nós iniciamos aqui compreendendo que o início da Bíblia é o Antigo Testamento, já o finalzinho da Bíblia é o Novo Testamento. Esse período que a gente vê as Escrituras aqui, as partes em branco, diz a história que Deus ficou em silêncio por um período de 400 anos, porque também estava preparando o seu filho para vir à Terra. Já haviam acontecido muitas histórias e nós vamos ouvir falar muito de Nabucodonosor, que era líder da Babilônia antiga. Como nós vamos ouvir falar desse líder? Nós vamos ouvir falar no profeta Daniel. Daniel também vai ser um dos cativos que vai para a Babilônia e vai ser aprisionado ali. Entretanto, algo como movimento de Deus milagroso vai acontecer na vida de Daniel e também dos seus 3 amigos, que nós conhecemos como nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. A história, ela fala que Nabucodonosor sitiou a cidade de Judá através do capitão da guarda chamado Nebuzaradão. Ele vai ficar durante 2 anos. Ninguém entra e nem sai da cidade, até que eles se entreguem. O rei da sua época ali em Israel era um rei bem desobediente. E o povo estava adorando deuses pagãos e estavam em desobediência não 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas um período muito longo. Deus se cansou e permitiu que eles foram levados para a Babilônia. E ali a profecia de Daniel diz que eles ficariam 70 anos. Belsazar vai se tornar líder. Ele não vai reinar por muito tempo. Um dia ele vai apresentar uma festa pagã. E no meio daquela festa ele mandou pegar todos os utensílios da casa de Deus que havia sido levado para a Babilônia. E naquelas festas pagãs havia muita prostituição, orgia e oferendas aos seus deuses. Houve uma mão na parede que escrevia uma mensagem. Chamaram o profeta Daniel e quando ele entregou a mensagem, foi inacreditável o que Deus dizia, que Belsazar já não reinaria, e naquela mesma noite ele morreu. A história diz que a Pérsia, ela vai vencer a Babilônia. Babilônia não será mais aquele mundo antigo, poderoso sobre a face da terra, mas Ciro o Grande, através da liderança da Pérsia, vai vencer a Babilônia. É obviamente que eles vão utilizar da cidade. A cidade não vai ser destruída como era costume de que eles destruíssem as cidades das quais eles ganhavam. Mas ele vai liderar e vai achar em sua época, na liderança de Ciro o Grande, alguns escritos. E esses escritos era pelo profeta Isaías, escrito há muitos anos atrás do seu nascimento, dizendo que ele era servo do Senhor e que era para liberar o povo de Deus. Porque o povo de Deus já havia sido dominado 70 anos na Babilônia. Então Ciro chamou Josué o sacerdote e também Zorobabel. Nesse convite, ele pediu para que eles voltassem para a cidade e reunisse o máximo de povos que quisessem voltar, para que eles pudessem ter uma nova vida, mas também que eles reconstruíssem o templo de Deus. Na história, nós vamos ver que Ciro é um homem do bem e vai fazer muitas coisas para o povo judeu. Mas o tempo vai passar e a Pérsia terá outros líderes.
Então nós teremos o Dário I, Dário II, Dário III. Quando Dário III está no poder e a Pérsia chega até mesmo ao seu auge, nós vamos ouvir falar na história de Alexandre, considerado o Grande. Alexandre vai vencer a Pérsia e ele está no domínio da Grécia. Então a Grécia antiga vai começar a ter uma longa história. Hoje nós ouvimos muito falar de alguns filósofos que existiram na época da Grécia, até mesmo antes do nascimento de Cristo. E nós sabemos que no mundo de hoje, a filosofia ela tem tomado conta até mesmo das nossas escolas e universidades, com pensamentos humanos. Nós vamos também entender que Alexandre não vai durar por muito tempo no seu reinado, mas existiu um período nesse meio tempo em que existiu um homem chamado Judas Macabeu. Judas Macabeu, revoltado, vai se levantar e dizer que Judá não deve ser liderada por mais ninguém, por nenhum império, porque eles queriam liberdade. E dizem que no seu tempo vai haver até mesmo prosperidade. Mas o período vai passar e no ano 60 a.C., nós vamos ver que um governante chamado Pompeu, ele vai colocar Roma no domínio de todas as coisas. Roma vai entrar no seu auge e vai vencer o domínio da Grécia. Vemos o nascimento de Cristo. Cristo ele vai nascer onde os romanos dominam toda aquela gente. E é aí que vai se dar a origem cristã através de Cristo. Nós sabemos que o líder da época era Augusto. Esse é o primeiro imperador de Roma. Quando Cristo Jesus ele inicia o seu ministério já na vida adulta, nós entendemos que existem alguns partidos em sua época. Antes de falarmos do partido, nós queremos falar aqui a respeito das lideranças que estavam ali na cidade somente para dominar, mas eles tinham que prestar conta para Roma. Tudo que eles faziam era debaixo do domínio de Roma. Roma era muito rude e ai de quem não ouvisse ou obedecesse todas as ordenanças. Então o povo judeu começou a se revoltar de forma grandiosa porque eles não aceitavam de forma alguma esse domínio. Eles queriam ser libertos, eles não aguentavam mais serem escravos de outras nações, de outros impérios. Você sabe que existe um discípulo de Jesus, o Judas Iscariote, que inclusive traiu o Senhor. Judas Iscariote era um dos sonhadores de que Jesus, o Messias, ele pudesse vir para livrar o seu povo do Império Romano. Mas quando ele descobriu que não, ele trai o seu Senhor. E na realidade, Jesus ele vai até mesmo declarar que ele não veio para libertar o povo dos romanos, mas que ele veio para libertar o povo dos seus pecados. E aí é onde começa a história maravilhosa da redenção e salvação de Cristo para todos que estavam à sua volta. Jesus escolhe 12 homens. Nós sabemos que Judas Iscariote mais tarde vai ser substituído por outro discípulo. Um discípulo que também estava no meio deles, ouvindo as palavras do Senhor e vivia uma vida obediente. A partir desses 12 homens, o Senhor, ele vai escolher 70. Depois dos 70, serão 120. Depois dos 120, 500 homens. E Jesus vai ser elevado aos céus. Quando Jesus é elevado aos céus, vai iniciar o trabalho da sua igreja. Nós estaremos então vendo que o cristianismo vai iniciar com o seu crescimento. Bom, nesse primeiro vídeo nós vamos falar a respeito somente da origem cristã, que é bem interessante, e depois nós voltaremos com um próximo vídeo do canal falando um pouco mais para vocês a respeito da história cristã. E agora peço que vocês coloquem as suas mãos no seu coração e nós vamos apresentar a nossa oração a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento eu quero te pedir que o Senhor possa visitar cada pessoa que me ouve agora e que através da origem cristã e através desta palavra, estas pessoas entendam que Jesus ele veio para mudar a nossa vida e a nossa história, que nós venhamos colocar as Escrituras Sagradas acima de todas as coisas, que nós venhamos colocar o Senhor Jesus acima de todas as coisas e sabemos que tudo há um início e que nós possamos ser a continuação da sua igreja na terra para proclamarmos o teu nome e as boas novas de Cristo. Transforma este ouvinte que está me ouvindo e que através dessas pregações o Senhor possa alcançar vidas e fazer operações de milagres em nome de Jesus. E se você crê,
diga amém. E nós nos encontraremos num próximo vídeo. Bye, bye!